É bem provável que você já tenha chegado em uma igreja e de repente os irmãos estão te abraçando, de repente chega lá e te dá um beijo no rosto. Eu sei que em dias de pandemia isso não está sendo possível, mas Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios capítulo de número 16, do chamado ósculo santo. Eu sei que tem uns irmãos aí, né, meio complicados, uns jovens adolescentes que vão querer usar dessa migué para tentar dar beijinho no rosto das meninas, mas não é disso não, é desviado que a gente está falando. Nós estamos falando sobre algo que acontece, né, uma forma de demonstrar o amor, o carinho entre os irmãos. É por isso que quando você, né, vai passar essa pandemia, é bem provável que você chegue na igreja, alguém te abrace, alguém te dê um beijo no rosto para falar que ele confia em você, que ele ama você, né? Você lembra que Judas foi assim que ele traiu Jesus? Ele chegou demonstrando que ele era uma pessoa querida, eles tinham esse costume, mas já estava combinadinho com os soldados que na realidade ele estaria entregando. Mas, não é? Nós sabemos que isso nos dias de hoje não funciona como uma traição, mas como uma demonstração de amor e carinho. Gente, eu sou Leandro Machado, que é alegria e privilégio estar aqui com você em mais um dia, além da Bíblia crescendo e avançando. Queria que você já pegasse sua Bíblia, nós vamos finalizar o livro de 1 Coríntios hoje, né? Capítulo de número 16. A partir do verso de número 1. Bora lá, ele diz assim, então, ó. Né? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Tem que falar por YouTube te avisar, porque senão ele esquece. Esse YouTube tem memória fraca, gente. Bora lá. 1 Coríntios 16, 1, ele diz assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolheram para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar parte para o meu próximo destino. Dessa vez, não quero visitá-lo apenas de passagem, quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele estará realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixe que ninguém o trate com desprezo. Envie-o de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com mais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele visitasse com os outros irmãos, mas ele não está disposto a ir agora. Ele fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e aos outros, como eles servem com tanta devoção. Estou muito mais contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram com vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Gente, a gente precisa valorizar as pessoas que servem com alegria, que servem tão bem. Verso 19. As igrejas na província da Ásia enviam saudações ao Senhor. Também o saúdam Áquila e Priscila, e todos da igreja se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqueles enviam saudações. Saúdem uns aos outros com ósculo santo ou com um beijo santo. Essa é a minha saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Venha nosso Senhor. Que a graça de Jesus Cristo esteja com vocês. Envie o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui uma orientação de Paulo, e é interessante porque ele fala que é de próprio punho, porque muitos escritos, né, muitos livros, Paulo ia ditando e alguém que estava junto com ele ia escrevendo. Muitas das cartas, né, aconteceu assim dentro da cadeia. Tá bom? Bora lá então, vamos avançar agora. 2 Reis, capítulo de número 12 e 13, nós vamos ler. Nós vimos aqui estabelecendo um novo rei agora sobre Israel, né? A gente viu que o pequeno Joás, de apenas 7 anos, agora é coroado rei. Será que isso vai dar bom? Vamos ver aqui, ó. 2 Reis 12, 1. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba.
Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: juntem toda a prata trazida para oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos, como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata como uns tesoureiros e usá-la para fazer reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não receberam mais prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo? Os sacerdotes concordaram e não aceitaram mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e colocou do lado direito do altar na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam à caixa as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte, o sumo sacerdote, pesavam a prata e traziam ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar aos homens que trabalhavam no templo do Senhor: carpinteiros, construtores, pedreiros e cortadores de pedra. Também compravam madeira e as pedras lavradas necessárias para os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança, mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues ao sacerdote para seu uso pessoal. Verso 17. Tudo isso como já tinha sido combinado antes, como a gente já leu lá, Levítico e tudo mais. Verso 17. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou, contra Gate e conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém e o rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias e os reis anteriores de Judá tinham consagrado e que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo que ele fez estão registrados onde? No livro das histórias dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Jet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que os assassinaram foram Josacar, filho de Semeate, Jeozabede, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi e seu filho Amazias foi seu sucessor. Galera, era uma traição atrás da outra. Por isso que você mesmo já ouviu falar sobre Neemias, não é? Que era ali aquele que experimentava o vinho, do rei antes dele tomar, experimentava a comida, porque vacilou, tinha um veneninho na comida, dava bobeira, matava no meio do caminho. O povo era complexo. Bora lá, 2 Reis 13:1 diz assim: Joacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Novidade, né? E seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados de Jeroboão, que havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente contra Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Joacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Aserá permanecesse em pé em Samaria. E por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo dos seus pés. Verso 8. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás e tudo o que ele fez, extensão do seu poder, estão registrados onde? No livro das histórias dos reis de Israel. Quando Joacás morreu, se reuniu com seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Joás foi o seu sucessor. Verso 10. Joás, filho de Joacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pichibede, né? Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo que ele fez, incluindo a extensão do seu poder e as guerras contra Amazias, estão registradas no livro das histórias dos reis de Israel.
Quando Joás morreu e se reuniu seus antepassados, foi sepultado em Samaria, junto com os outros reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Verso 14. Quando Eliseu estava sofrendo doença, do qual morreria, Joás, rei de Israel, visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas, e o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e ele colocou as mãos sobre as mãos do rei de Israel. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os assírios em Afaque. Depois Eliseu disse: agora pegue outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5, 6 vezes, clamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e então foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano, e certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos e rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e então fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se colocou de pé. Eu acho isso fantástico, né? Mesmo um milagre depois de morto estava acontecendo. Verso 22, Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Percebe? Alianças antigas ainda produzindo fruto aqui. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Joás, filho de Joacás, reconquistou a cidade de Ben-Hadad, que havia tomado de seu pai Joacás. Joás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Bora agora para Miqueias, capítulo de número 3. Nós estamos vendo aqui o profeta Miqueias anunciando profecias acerca de uma colheita de atitudes ruins que o povo de Israel teve, porque agiram de forma errada e estavam agora colhendo. Ele diz, Miqueias 3:1, eu disse: ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam o meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Sim, comem a carne do meu povo, arrancam sua pele, quebram seus ossos, cortam em pedaço, comem a carne para a panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda a vocês? De todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor. Vocês, falsos profetas, fazem o meu povo desviar, prometem paz aos que lhes dão comida e vocês anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite se fechará ao seu arredor e acabará suas visões. A escuridão se cobrirá e dará o fim às suas predições. O sol se porá aos profetas e o seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca porque não há resposta de Deus. E quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam que estão defendendo o Senhor. É triste. Nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está conosco, está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas e crescerá mato na colina onde hoje fica o templo. Então, mais uma vez, o profeta dizendo, ei, vocês estão fazendo errado, vocês estão cobrando pelo que não devia, estão odiando, estão guerreando. E a gente sabe que por causa de toda atitude errada, consequências ruins se levantam. Então a gente viu o apóstolo Paulo falando sobre a importância de fato honrarmos as pessoas que trabalham e servem bem ao Senhor. Nós vimos aqui também um novo reinado sendo estabelecido, a gente viu traição, a gente viu aqui, né, o nosso pequenininho rei, começando com 7 anos, Joás, não é, crescendo, acertando em grande parte, mas não lidando por completo. Lembra, gente, nós não podemos deixar isso aqui de erro na nossa vida. Temos que eliminar tudo aquilo que é errado se queremos viver a plenitude de Deus.
E aqui a gente vê mais uma vez Miqueias anunciando o povo, ó, vocês estão achando que não vai dar nada? Mas fica tranquilo que o que é de vocês está guardado. O que é que Deus mais falou ao seu coração na leitura de hoje? Já escreve aqui embaixo para mim, que eu quero ficar muito feliz em ler, não é, o que Deus está compartilhando ao seu coração em cada leitura. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais um dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos de crescer e avançar como filhos do Senhor. Eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor levante pessoas. Eu sei que pessoas estão desistindo por dificuldades de servir ao Senhor, de trabalhar nos ministérios, mas eu oro, Pai, para que o Senhor, a partir de hoje, através desse vídeo, restaure sonhos. Que hoje seja um dia do Senhor multiplicar as forças, pessoas que estão pensando em desistir. Eu declaro mesmo, Pai, que elas serão fortalecidas no Senhor e elas não irão desistir. Muito pelo contrário, elas irão avançar. Eu declaro cada promessa que o Senhor tem, cada sonho que o Senhor tem, não sendo frustrado, mas acontecendo, para que o Teu santo nome seja exaltado na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, mas já te agradeço por coisas ainda maiores que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus, amém. Amém? Não desista, querido. Deus quer te usar, Deus quer te levantar como um luzeiro nesses dias. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que chegar no seu coração. Quem é que você está lembrando agora? Mande para ele. Manda no grupo da família do WhatsApp, compartilhe lá no seu Facebook, nas redes sociais e vamos crescer todos os dias na palavra. Te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.